Graças a Deus, que sempre nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É com muita satisfação que eu estou aqui neste momento para deixar aqui uma palavra da parte de Deus para a nossa edificação espiritual, para o nosso renovo espiritual. Essa palavra ela está baseada no versículo de número 3 e 4 do capítulo 1 da carta escrita por Paulo aos cristãos de Éfeso. No versículo de número 3, Paulo ele deixa bem claro uma verdade sobre nós. Porque ele, Deus, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observamos que o apóstolo deixa claro que Deus nos abençoou. Esta colocação, ela não está se referindo ao futuro. Ela está se referindo ao passado. Paulo está deixando bem claro que Deus nos abençoou. Se ele diz que Deus nos abençoou, é porque com certeza já estamos vivenciando, vivendo e usufruindo destas bênçãos de Deus. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção. Esta verdade não deixa espaço, esta verdade não deixa um tempo para esperarmos de Deus as suas bênçãos. Essa verdade nos garante que já vivemos debaixo da bênção de Deus. Então somente se faz necessário eu e você, nós tomarmos posse desta bênção de Deus provida para nós desde os tempos que se passaram. Porque Ele nos abençoou. Se Ele nos abençoou, é porque estamos abençoados. Você não precisa mais lutar contra o tempo, você não precisa mais ficar quebrando cabeça, você não precisa mais ficar desesperado em busca de bênção, correndo de um lado para o outro sem direção, como se isso fosse necessário, como se isso fosse preciso. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é apenas firmar a nossa mente em Deus e na sua palavra. É somente crermos no que Ele disse, no que está escrito, e assim tomarmos posse da bênção do Senhor. Porque está escrito que Ele nos abençoou. Se Ele nos abençoou, com certeza estamos então abençoados. Por que tanto desespero? Por que tanta luta? Por que tanto sacrifício, se a bênção já é nossa? Eu e você tão somente precisamos acreditar, ter fé naquilo que Ele já fez, porque a fé é a expressão da confiança que temos em Deus e na sua palavra. Então, através dessa fé, as bênçãos providas por Deus, com certeza, ela fluirá na sua vida, no seu dia a dia, mudando a sua história, alegrando a sua alma e concedendo aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades. E o mais interessante é que o versículo 3, além de deixar claro que Deus já nos abençoou, o versículo 4 nos garante e nos faz entender que somos herdeiro destas bênçãos antes mesmo que o mundo fosse formado. Porque no versículo 4 está escrito: porque Deus nos escolheu nele antes que o mundo fosse criado. Eis aí a razão de louvarmos a Deus. Eis aí a razão de vivermos de forma vitoriosa nesta terra, sem olhar para os problemas, sem olhar para as dificuldades e sem achar que somos incapazes. Porque quando meditamos nesta palavra escrita por Paulo em Éfeso,
no seu capítulo de número 1, no versículo 3 e 4, nós entendemos que, além de sermos abençoados, além de termos sido abençoados por Deus, nós fomos também escolhidos nele antes que o mundo viesse a existir. Está me entendendo? Antes que tudo que há diante dos seus olhos, antes que tudo que há nesse universo viesse a existir, eu, você, nós já tínhamos sido escolhidos em Deus. E a Bíblia disse que ele nos escolheu nele, que fomos escolhidos nele para um propósito, para que fôssemos santo e irrepreensível em amor. Aí observamos que o pecado, que os problemas, que o ódio, que tudo que é negativo, que vem ao seu encontro nessa esfera humana, que vem ao seu encontro nessa experiência que você está tendo como humano, é negativo. Todo levante, todo problema, tudo que vem para tentar te embaraçar, não considere, isto é negativo, porque a sua realidade ela é divina, a sua realidade é espiritual. Deus te escolheu nele para que você fosse santo e irrepreensível. Então tudo aquilo que vem para roubar a sua santidade, tudo aquilo que vem para roubar a sua perfeição, tudo aquilo que vem para te impedir caminhar de forma vitoriosa, tudo aquilo que vem para te sujar, para tirar a sua comunhão com Deus, você não deve aceitar. Você deve desconsiderar e sempre afirmar com certeza: Deus me escolheu para que eu fosse santo, irrepreensível em todas boas obras. É isso que Deus projetou para mim. É isso que Deus projetou para você. Não importa a forma que você veio a esse mundo, não importa como você chegou aqui, se foi por meio de um casamento organizado, de um relacionamento perfeito, se foi por meio de um estupro, se foi por meio de uma coisa forçada, se foi por meio de algo que não estava projetado segundo a ideia humana, mas eu quero dizer para você que a sua existência não foi um acidente, a sua existência não foi um problema, a sua existência foi um meio. Foi uma providência divina. O que aconteceu com seus pais, o que aconteceu com aqueles que tiveram experiência para te trazer a esse mundo, não foi um acidente, foi uma providência de Deus. Você não está aqui por acidente, você não está aqui por um acaso, você está aqui porque você foi escolhido em Deus para que você fosse santo e irrepreensível, para que você fosse um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Você foi colocado aqui, não foi para ficar perdendo tempo, você não foi colocado aqui apenas para viver uma experiência, não, você foi colocado aqui para realizar um projeto, você foi colocado aqui para cumprir um propósito. Deus te escolheu nele antes que o mundo viesse a existir. Com base nesse conhecimento que Paulo nos traz, nós podemos entender então que este mundo aqui, nós não fomos criados porque dele. Este mundo que existe, nós não fomos criados porque dele, ele foi criado porque de nós, porque Deus nos escolheu nele antes que o mundo existisse. Então quando Deus ele parte para criar esse universo, quando Deus parte para criar esse mundo, e a fim de nos colocar dentro, ele está apenas criando uma vitrine, ele está formando uma vitrine, para que eu e você fôssemos colocados ali, para cumprir um propósito, e nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós somos escolhidos em Deus, nós viemos de Deus, nós somos imagem e semelhanças de Deus, estamos aqui para cumprir um propósito realizado por Deus, planejado por Deus. Estamos aqui e temos condição de realizar este propósito, porque Deus já nos abençoou, Deus já nos classificou como santo e irrepreensível. Ninguém pode impedir, ninguém pode parar esse propósito que Deus escreveu para a sua vida, este plano que Deus escreveu para a nossa vida.
Nós estamos aqui para cumprir um propósito e temos condição de cumprirmos esse propósito, porque somos pessoas capacitadas, porque somos pessoas escolhidas, somos pessoas a quem Deus deu condição de realizar o propósito. Você só não realiza se você não quiser. Você não realiza se você não quiser, porque o seu potencial é o bastante. O seu potencial é o suficiente para você cumprir todos os seus propósitos, para você conquistar todos os seus sonhos, para você realizar todos os seus desejos que estão baseados no plano, no projeto feito por Deus antes que o mundo viesse a existir. Então você pode, você é capaz, você já é um vencedor. Você não precisa ficar preocupado com as bênçãos das quais você precisa. Você apenas tem que tomar posse, porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção. Você não precisa procurar saber se você é capaz. Você não precisa andar preocupado em saber se você pode ou não pode, porque você foi escolhido para fazer. Você foi escolhido para realizar. Você foi escolhido para colocar em prática o plano divino de Deus para a sua vida. Com certeza você pode. Por mais que você viva uma experiência humana de frustrações, de problemas, de luta, de batalha que você enfrenta no seu dia a dia, mas esta não é a sua realidade. A sua realidade é aquilo que foi projetado lá na eternidade passada, com Deus, quando Deus te escolheu nele para realizar um propósito, mesmo antes que o mundo fosse formado. Este mundo é o cenário a qual Deus nos colocou para que esse propósito fosse realizado. E com certeza você, eu, nós temos todos os recursos para cumprirmos o propósito que Deus traçou para nós. E é bom sabermos de uma coisa, e eu acredito que isso é muito importante que você saiba, que nós não somos seres humanos em busca de experiência espiritual. Pelo que vemos nessa passagem, nós somos seres espirituais em busca de experiência humana. Então nós estamos aqui vivendo uma experiência humana, por causa deste corpo que foi provido por Deus para nós. E por causa deste corpo, você sente cansaço, você sente fadiga, você se sente desafiado, e às vezes você é tentado a achar que não vai vencer, achar que não vai conseguir. Isto é apenas uma ilusão, porque você não é um ser humano em busca de experiência espiritual, você já é. Você foi projetado um ser espiritual em busca de experiência humana. Então o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é lutar, é enfrentar os desafios da vida, não crendo que a nossa vitória, não crendo que as nossas conquistas devem se basear nessas experiências humanas que estamos vivendo, mas no poder do Espírito que há dentro deste corpo, no poder do Espírito que foi colocado neste corpo para cumprir o propósito no mundo. E foi exatamente partindo desse princípio, dessa experiência humana, que o primeiro casal foi enganado, que o homem perdeu a comunhão, que o homem foi desprogramado no Éden, através da tentação do inimigo. E assim agora o homem então, ele se vê incapaz, ele se vê perdido, ele se vê agora quebrado diante de uma situação, achando não ter mais como vencer. Mas só que a nossa vitória continua, o nosso sucesso continua, o plano ainda continua de pé, a nossa capacidade, ela ainda é o suficiente para vencermos os desafios da vida. Porque por mais que o primeiro casal, ele pecou, ele fracassou, trazendo essas consequências a todos os seres humanos, a Bíblia diz que isso aconteceu através de um homem chamado Adão. Mas através do segundo Adão, chamado Jesus,
aquele que veio para morrer na cruz do Calvário, aquele que nos restaurou pelo seu sangue derramado, pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário, ele também nos deu o poder, a capacidade de mudarmos a nossa mentalidade quando ele nos faz um apelo: arrependei-vos, quer dizer, muda de mente. Então, através do sacrifício de Jesus, que nos restaura do pecado, do fracasso trago pelos nossos primeiros pais, através do sacrifício de Jesus e através da sua mensagem de arrependimento, a mensagem que muda, que nos convida a mudar de atitude, a mudarmos de mentalidade, através do sacrifício e através dessa mudança mental, eu e você podemos prosseguir novamente, usando esse poder superior que Deus nos deu, usando esta fé, usando esta certeza que há em nosso espírito de que somos mais do que vencedor. Se eu e você usarmos a fé, o poder da fé, a convicção do homem interior, a convicção do homem espiritual que há dentro de nós, essas experiências humanas que tentam nos abater, que nos desafia, jamais nos vencerá, porque maior é o que está em nós do que o que há no mundo, maior é o que está conosco. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando cremos que somos filhos de Deus, nascidos de Deus, através de Cristo Jesus, não há problema, não há batalha